Olá meus caros, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, Luca por aqui. E hoje nós vamos reagir a um vídeo muito pedido, algumas pessoas mandaram no Instagram. É um vídeo feito por um canal, eu não conheço, nunca vi nenhum vídeo desse canal, o nome do canal é JJ. E ele fez um vídeo, né, que mostra o lado de Judas na história, né, como se nós pudéssemos tentar entender o lado dele. Eu quero assistir, né, esse vídeo, reagir, mostrar para vocês o que ele fala, eu não vi ainda, e também fazer alguns comentários. Espero que vocês gostem desse vídeo, por favor, deixem um like, um comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se torne membro do canal porque o YouTube atualizou e agora tá só pela metade do preço, acho que R$4, tá? Isso me ajuda muito, ajuda o meu trabalho aqui no YouTube a continuar, especialmente agora que eu tô produzindo vídeos pro YouTube todos os dias, né? E deixei um pouquinho de lado o resto pra focar aqui no YouTube, em vocês, no pessoal do conteúdo mais longo, tá certo? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas depois da intro. Est enim corpus meum. Essa é uma das passagens da escritura que mais me toca, né? Nosso Senhor chama ele de amigo. O que fazes aqui, amigo, né? Porque fizeste o beijo, o sinal da minha morte. Espero que o vídeo tenha diálogo, tá? Que não seja só isso. Tá. Esse vídeo não busca justificar a traição de Judas, mas compreender o contexto bíblico, histórico e espiritual de suas escolhas. Legal. O objetivo é aprofundar a reflexão, não relativizar o pecado. Então vambora. Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Não por nome acaso. que atravessou séculos como sinônimo de traição. Mas existe um pequeno problema em toda essa história. Eita. A explicação bíblica para a sua traição é rasa demais. Tá. Os caras falam assim, não, o objetivo aqui é aprofundar a reflexão, né? A Bíblia foi muito superficial, assim, os malucos 30 não dá, né? moedas de prata. Ai, ai. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Sim. Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história começa a não fazer sentido. Judas caminhou ao lado de Jesus por 3 anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. Viu multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Foi Aquele que não crê, né? ganância, maldade, influência demoníaca ou existe algo muito mais humano e muito mais perturbador por trás disso? Seria toda essa história uma grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino? Ixi. Porque se a crucificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. E se alguém precisava trair, It doesn't follow. Não se segue logicamente de que porque
a crucificação precisava acontecer para redenção, então alguém precisava trair. Não, os romanos poderiam ter ido lá, prendido Jesus sem ninguém ter denunciado. Em algum momento eles poderiam ter achado Jesus, ou Jesus poderia ter se entregado, sei lá. Então, definitivamente isso não se segue. Foi assim, evidentemente, né, nesse cenário. Na realidade, isso aconteceu da forma com que foi, e a providência divina quis que acontecesse assim, permitiu que acontecesse assim, mas não era absolutamente necessário que fosse assim. Aí, Judas realmente teve escolha? Sim, Ou ele apenas Judas com certeza teve escolha. ocupou o papel mais odiado da história à toa? Vai ser legal esse vídeo, hein? Vai ser legal pra mostrar vários erros aí. Essa cobra é bonita pra caramba, acho que é a cobra do deserto lá, ele, né? A história de Judas é o típico caso em que a leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. Tá. É preciso entender o cenário político, a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, Sim. esperando por uma resposta dos céus. Judas Iscariotes provavelmente nasceu em Queriote, uma cidade da Judéia. Se essa identificação estiver correta, ele era o único entre os 12 que não vinha da Galiléia. Sim. Isso não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. Com certeza. Isso é muito importante. Gostei, tá? Que o vídeo trouxe isso. Porque ele ser da Judéia tem um significado importante aqui. A Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais maior. intensa. Sim. Isso porque a Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Ele só repetiu ou foi impressão minha? Mas é isso, tá? Crescer ali significava conviver diariamente com a presença do Império Romano, com impostos pesados e com um constante sentimento de humilhação nacional. Sobretudo porque a Judéia, né, é onde estavam os descendentes da tribo de Judá, né? Então era ali que ficava Jerusalém, né, o reino, se não me engano, o reino do norte, eu não lembro, né? Acho que sim. E então as outras tribos ficavam, né, separadas, né, no Antigo Testamento, e ficava só a Judéia, né, aquela tribo de Judá. Então era o centro onde ficava o templo, onde os grandes reis dos judeus, Davi e Salomão haviam reinado. Então era uma humilhação muito forte, né? Era óbvio que ele queria um Messias. Desde muito cedo, como qualquer judeu do primeiro século, Judas teria sido educado nas escrituras hebraicas. Certamente. Com certeza, ele conhecia as promessas feitas a Davi. Conhecia as profecias sobre um Messias que restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Mas político. Apontava para um rei, um líder político, alguém que libertaria o povo da dominação estrangeira. Show de bola o contexto aqui, tá? Muito importante para entender, né, a mentalidade dos judeus na Judéia na época. Com certeza de Judas também. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. 400 anos de puro silêncio. Se não me engano, o último foi Isaías, né? Posso estar enganado, mas... Nesse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Ela, na verdade, aumentou. Se intensificou. Excelente contexto. Gostei muito. Até aqui tá tudo certo. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Pelo Império, sim. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. Verdade. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando Jesus já atraía multidões para si.
Relatos de cura se espalhavam rapidamente. Até mesmo a natureza parecia obedecer às suas palavras. Para um povo que aguardava intervenção divina havia séculos, aquilo não era apenas impressionante, era um grande sinal. Judas é escolhido para fazer parte do círculo mais próximo, os 12 apóstolos. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Sim. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Ele se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante. O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. Não tem problema, mas é o que o cristão tem que considerar como dado revelado, né? Se tu olhar só historicamente por isso, então teria que desconsiderar toda a fonte histórica sobre Judas, né? Então, não entendo por que a seletividade aqui, né? A própria existência de Judas, então, teria que ser colocada em xeque, né? Se fosse por isso. Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente o que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. Domingo de Ramos, né? Porque não lembro. A cidade estava cheia. A Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. Em vez de assumir o trono, ele menciona a morte. É nesse ponto que a figura de Judas começa a se tornar historicamente intrigante. Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras de Jesus não soavam como uma estratégia. Sim. Soavam como um fracasso. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sobretudo para um judeu na Judéia, né? Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era uma opção teológica. Era praticamente uma consequência inevitável da própria identidade. Exatamente. Neste Assim como é em 2026 também. contexto, era quase óbvio que um homem como Judas esperasse um Messias salvador. Não um símbolo, não um filósofo, mas um líder capaz de agir contra a opressão visível e concreta que dominava a terra. O problema é que Judas não conseguiu ver 300 anos pra frente, né? Se ele soubesse o que Jesus Cristo, sem ter levantado um dedo contra Roma, faria com o Império Romano, talvez ele não tivesse feito o que ele fez, né? Então, talvez a visão do vídeo também ainda não tenha se expandido nesse sentido também, né? Da pessoa que fez esse vídeo. Então é óbvio que Judas talvez esperasse isso, né? Como um judeu da Judéia. É óbvio que, inclusive, alguns dos apóstolos, né? Talvez esperassem isso também. E isso é algo que o próprio Jesus vai corrigindo conforme o tempo vai passando, né, nos seus apóstolos. E com frases como "dá a César o que é de César", por exemplo, né? E "quem em vós dizeis que eu sou", né? Então, se Judas talvez soubesse que para que um fim seja atingido, né, não é necessário talvez o meio que ele imaginasse, se ele soubesse o que Roma se tornaria séculos depois da morte de Cristo e como os apóstolos conquistariam Roma através do seu sangue, das suas vidas, né? Se ele soubesse o que Nero faria, que queimaria cristãos tocando flauta, tocando harpa em Roma. Se ele soubesse que isso era o que conquistaria Roma verdadeiramente, talvez ele não tivesse tomado as decisões que tomou.
Jesus, porém, não se encaixava perfeitamente nessa expectativa. Que é isso que difere a sabedoria de Deus do conhecimento dos homens, no fim. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Sexto grau da vida interior, né? A purificação interna. Rezem por aqueles que os perseguem. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Nesse meio tempo, os principais sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa de uma forma decisiva. Sim. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece uma solução: entregar Jesus longe da multidão. Não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Isso era estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia em revelar quem Jesus era, mas em indicar o local e o momento exato em que poderia ser preso sem resistência popular. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e durante a refeição ele anuncia que um deles o trairia. Sim. Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com os discípulos, e Judas sabia disso. Durante a noite, Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Isso aí. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena capital. Agora eu não lembro se tinham soldados romanos juntos, mas certamente tinham soldados ali de Caifás e tal, né? Mas aqui que as coisas mudam de vez. Pois o que permanece em aberto é o estado mental de Judas naquele momento. Mateus relata que, ao ver que Jesus foi condenado, ele sente remorso, devolve as moedas e declara ter traído sangue inocente. Sim. O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. E é aqui que começam as teorias. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação, e a mais tradicional, é a ganância. O problema é que 30 moedas de prata não representam uma fortuna significativa. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato... Eu não sei se isso é bem verdade, tá? Eu sei que 30 moedas de prata, na época, não era pouco dinheiro não, tá? Não era pouco dinheiro. E como São João relata, Judas desviava dinheiro, né, do bolso dos apóstolos ali. Então, Judas tinha um certo problema já com lidar com riquezas, né? Eu nunca achei, tá? Eu não sei se essa é a explicação tradicional, mas eu nunca atribuí a uma mera ganância, não, o que Judas fez. Se é isso que o vídeo quer passar, eu acho interessante que vocês assistam e reflitam sobre isso também. Eu acho que, no fim, é uma profunda falta de fé mesmo. Tá? Judas teve realmente falta de fé. Agora, como que isso se instrumentalizou, né? Como ele justificou essa falta de fé através de questões materiais e próximas, aí eu acho que tem várias razões, né? Talvez uma delas seja a ganância, inclusive, né? Mas quando ele se arrepende, que ele tem remorso daquilo, ele pega e toca as moedas porque aquilo não serve, mesmo se ele fosse muito ganancioso, ele teria até mantido, assim, né? Não teria se arrependido de ter ganho as moedas e tal.
Mas eu nunca achei que foi só por causa das moedas, tá? Eu acho essa explicação super superficial, tá? Eu não acho que seja verdade. Então, se é isso que o vídeo quer trazer, eu acho importante a gente refletir sobre isso sim. O ato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo depois, tomado por remorso. Se o dinheiro fosse o verdadeiro objetivo, por que abandoná-lo tão rapidamente? Exato. Eu realmente não concordo, assim, que a principal razão que moveu o coração dele foi a ganância, assim. Eu não sei se exatamente isso aconteceu, tá? Tenho uma forte opinião contrária a isso. A segunda teoria é espiritual. Satanás teria entrado nele, como afirmam Lucas e João. Sim, os evangelhos afirmam isso, né? A interpretação desloca a responsabilidade para uma influência externa. Não exatamente. Eu acho que a pessoa que fez esse vídeo, ela não entende muito bem como funciona o ângulo teológico pelo qual isso está sendo descrito, né? Eu acho que ganância, influência demoníaca, todas essas coisas, elas não são excludentes, né? Elas todas podem ter concorrido para o mesmo fim nesse caso. Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, isso reforça o drama cósmico da narrativa. Histórica. Assim, não é uma possessão demoníaca, né? Os evangelhos nunca retratam como se Judas tivesse sido possuído pelo diabo. Quando se fala que Satanás entrou nele, né, é no sentido de que o divisor estava nele naquele momento, no sentido de que ele ele cedeu à tentação. É assim que eu sempre vi e sempre interpretei isso, tá? A não ser que alguém tenha alguma tese contrária muito forte, eu acho que essa interpretação é a mais canônica. Então, houve uma influência demoníaca poderosa sobre Judas, ele cedeu livremente essa influência também, né? Mas não é como se Judas fosse um fantoche do diabo ali naquele momento, tá? Porém, a frase pode também refletir a forma antiga de descrever uma decisão considerada moralmente extrema. Exatamente. No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual. Exatamente. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a Aquela imagem ali, né, do Inferno de Dante? verdadeira, é a teoria política. Eu considero todas elas verdadeiras, tá? Eu não sei por que o autor do vídeo tá separando essas coisas. Eu acho que todas essas coisas são verdades, no caso de Judas. Judas pode ter se desiludido. Ele talvez acreditasse que Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Ele perdeu a fé. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Sim. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Eu realmente acredito que essas três coisas podem ser verdadeiras, né? Judas teve fé, perdeu essa fé, né? Então ele perde a fé em Cristo e por todo esse contexto psicológico também, talvez por outras coisas que não estão nas escrituras também, né? Mas eu acho que ele realmente perde a fé, né, em Cristo e delata Nosso Senhor e os apóstolos por consequência, né? E faz isso também cedendo a uma tentação demoníaca de fazê-lo e numa justificativa racional pelo menos o que eu posso tirar de bom disso, ele ainda justifica essa própria miséria e traição com algo para se distrair, né? Que seriam as 30 moedas de prata, que talvez ele nem ligasse tanto, mas era algo já que talvez ele tivesse uma predisposição a querer, né? Então, acho que essas três coisas servem no caso de Judas e são verdadeiras, né? Vocês, quando vocês se depararem com questões teológicas, tentem nunca criar dicotomias onde não existe dicotomia, né? Muitas vezes um mesmo efeito vai ter uma causa complexa e composta, né? Principalmente quando a gente está falando de ações humanas na questão do dado revelado, que tem toda uma série de causas espirituais sobrenaturais muito fortes presentes ali, né? Então, não criem dicotomia onde não tem, tá? Essas coisas podem muito bem ser todas verdades nesse caso. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir. Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação limite. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Pode ser. Um confronto direto poderia desencadear a revolução esperada.
Mas a reação de Jesus não foi resistência. É uma tese interessante também. Isso pode ter sim passado pela mente de Judas, tá? Foi rendição. Alguns estudiosos também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, mas como linguagem simbólica. Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia, ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez acreditasse que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça real, Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao reagir, provará diante de todos que é quem Messias. realmente é. Sim. Muito interessante. Judas nasceu em um cenário totalmente oprimido pelo Império Romano. Era óbvio que ele queria vingança. Na mentalidade dele, Jesus, se fosse o Messias, reagiria, né? Isso é perfeitamente possível de ter passado na cabeça de Judas, né? Enquanto Jesus pregava totalmente o oposto de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Sim. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Isso sugere que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói. Não, mas nem o torna... Nem um pouco, ele continua errado, mas assim, torna um pouco mais... um pouco mais palpável, porque assim, a grande verdade é que todo ser humano age em busca de um bem, ainda que seja um bem aparente, né? Ainda que não seja um bem verdadeiro, mas ninguém age deliberadamente para o mal puramente, né? A pessoa vê até mesmo no mal um certo bem, por isso que ela faz as coisas que faz, até por isso que um criminoso, até um crime hediondo a pessoa faz porque tem algum certo tipo de bem que ela vê naquilo, né? Ainda que, novamente, né, não seja um bem verdadeiro, seja um bem totalmente aparente, mas aparenta a pessoa um bem, né? Então, torna um pouco mais, assim... Eu não sei, eu sempre me aproximei muito dessa interpretação, tá? Uma falta de fé mesmo, assim, de Judas, né? E é muito interessante, porque torna um pouco mais compreensível as razões que levaram ele a tomar essas decisões. E eu acho que todas as razões mencionadas fazem parte do produto que foi as ações, né, de Judas ao trair Nosso Senhor. E eu não acho que isso faça dele um herói nem um pouco. Eu acho que continua errado totalmente. mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém bem que mais pode complexo, ter humano, faz muito mais sentido com ele ter sido um apóstolo, sim. Eu acho que isso o vídeo acertou bastante, tá? demais em uma expectativa errada. Talvez ele tenha sido o homem que não entendeu o tipo de Messias que estava diante dele. Ou que não teve fé na Boa Nova. O preço mais alto por conta disso. Que foi o desespero, né? Que esse é o verdadeiro pecado que condenou o Judas, né? O desespero. Melhor te fora jamais ter nascido. Cara, muito bom. Gostei muito do vídeo, tá? Eu achei o vídeo bem bacana. Ele traz uma ideia mesmo... Talvez, assim, não tenha visto algo além, né, das ideias que trouxe, mas as ideias que trouxe não necessariamente são contrárias à fé católica, nem nada do tipo. Eu achei bem bacana. Mas é isso, pessoal. Gostei muito do vídeo, tá? Achei o vídeo bem legal, bem interessante. Curtam esse vídeo, enviem pros amigos de vocês. Deixem um comentário com sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui, inclusive de reacts também. E considerem se inscrever no canal se vocês não são inscritos e se tornarem membros, porque tá bem barato, como eu falei no início. Tá R$4, então me ajudem e ajudem o meu trabalho no YouTube a continuar. Fechou? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.